O Além da Máquina segue com força total e nesse episódio a conversa é sobre os equipamentos pesados e de alta eficiência que ajudam a movimentar a economia do nosso país. O Brasil é um país de dimensões continentais. A nossa agricultura é pujante, uma fonte de riqueza, as operações na mineração são grandiosas, nós somos um dos principais exportadores de minério de ferro e a JCB é uma protagonista. Para conversar sobre o protagonismo da JCB na economia, estão aqui no estúdio o Carlos França e o Etelson Hauck, que são profundos conhecedores desses setores e das linhas de equipamentos da JCB para operações severas. Muito bem-vindos, meus caros. Olá, Carol. Tudo bom? Obrigado, Carol. Tudo bem com vocês? Tudo prazer estar aqui novamente. Novamente. Que bom, sempre bom conversar. Vamos pegar carona aqui nisso que eu acabei de falar. O Brasil tem dimensões continentais, é um país rodoviário, é pelas estradas que a gente escoa todas essas riquezas e ainda tem espaço, né, para a gente melhorar, aprimorar as nossas estradas. Tem espaço, França? Tem espaço, Carol, e muito espaço. O Brasil ele é considerado aí um dos celeiros do mundo, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, assim como também um dos maiores produtores minerais, mas temos que escoar essa produção. E o Brasil enfrenta, sim, desafios logísticos para melhorar a sua eficiência. E eu gosto de trazer dados, Carol. 68% do transporte no Brasil ele é feito através de rodovias. O Brasil hoje conta com 1,7 milhão de rodovias, das quais apenas 12% é pavimentado. 12%? 12% apenas. Então, assim, tem muito para se construir, E as máquinas da JCB certamente estarão ali construindo esse país que a gente precisa, que é o país do futuro. E qual que é o posicionamento da JCB com tantas oportunidades assim? Olha, o que a JCB espera é que todas as concessões que já foram mapeadas nos últimos governos, que elas saiam do papel. Esse ano, por exemplo, estão previstas 15 novas concessões rodoviárias, para 2026 aproximadamente outras 20 concessões, e elas precisam de fato sair do papel, para que a gente de fato melhore essa eficiência logística que eu acabei de falar. Etelson, você é um profundo conhecedor de equipamentos e toda a parte técnica. Eu quero ouvir de você sobre o portfólio da JCB para atender esse segmento de pavimentação que ajuda a escoar as nossas riquezas. Muito bom. Carol, assim, todo mundo conhece que a JCB é a criadora da Retro e do manipulador. Eu já até falei isso. A gente já falou bastante, mas sempre pode repetir. Pode repetir. Isso é bom para falar. E ela é muito conhecida por esses dois produtos, porém, não é apenas esses dois produtos que a JCB criou e tem no portfólio. A gente tem um portfólio bem vasto. Se a gente pensar globalmente, a gente tem mais de 350 modelos. Aqui na América Latina, a gente deve ter em torno aí de 10%, talvez uns 15% desse todo, Pensando em todos os países, não só no Brasil, mas é em torno de uns 30 modelos aqui no Brasil especificamente. Tem as pás carregadeiras, coloquei aqui propositalmente, tá? As pás carregadeiras, tem mais de 50 anos que a gente tem essa máquina no portfólio, tanto que essa é uma miniatura até das antigas, E também a máquina mais sofisticada que a gente tem hoje, que é uma escavadeira, a série X, que a gente vende para o Chile, para a Colômbia, até já vendeu em algum momento para os Estados Unidos também, que é a altíssima tecnologia. Temos todo o portfólio. E também, pensando agora na resposta do Carlos, nos compactadores. Em transporte, focado muito em rodovia, 65% dos rolos compactadores do Brasil hoje são os rolos simples, que é esse rolo aqui que a gente tem um tambor na frente e os pneus atrás. Depois a gente tem aqueles rolos que a gente chama de rolo duplo, que é mais ou menos 1,7 a 2,7 toneladas de peso operacional, que vai mais uns 10 a 15%. Então, só de portfólio, dentro do Brasil, a gente tem mais de 80% das oportunidades para atender toda essa demanda que o Carlos trouxe aqui. Falei que o cara é um especialista em produto, sabe tudo. Diferenciais. Por que o cliente, quando pensa em equipamentos pesados para operações severas, ele precisa pensar na JCB? Eu nem falo do produto, eu falo do pacote de soluções que a JCB entrega.
produto é excelente, é globalmente conhecido como uma excelente qualidade, mas quando a gente fala de heavy line ou de linha pesada, né, que a gente fala basicamente esses três aqui no nosso portfólio, a gente tem que ter um serviço especializado. A gente tem que ter um serviço na pré-venda. A gente tem um grupo de especialistas, de demonstradores, né, toda a América Latina, tanto aqui na fábrica como nos nossos distribuidores que nós certificamos, oficialmente eles são certificados de JCB. Por quê? Para você dimensionar uma escavadeira, uma carregadeira, não é simplesmente falar qual é o tamanho da máquina. Não, não é assim. Você tem que saber qual a operação que vai trabalhar, qual é a densidade do material que a operação vai exigir, qual é o nível de produtividade que a máquina ela demanda para ser entregue ali, né, de acordo com a necessidade do cliente, e também o custo de propriedade de operação. Eu gosto de falar que a gente tem que ter dimensionamento de reais por tonelada. Quantos reais que essa máquina me custa por tonelada movimentada? Isso é muito mais importante do que ter uma cabine bacana, ou um vidro bonito, ou um pneu que seja ali de uma marca tal. É muito mais do que isso. É saber todo o pacote de quanto que ela produz, quantos quilogramas por hora ela produz, ou metros cúbicos por hora ela produz, mas, ao mesmo tempo, quanto que ela custa. Então, a máquina tem que ter o consumo. Um detalhe que o brasileiro, em geral, ele costuma ver exclusivamente o consumo, porque ele é em torno de 25% do custo total da máquina. Representa muito, né? Mas não é o único. Sim. A gente tem que ter peças de reposição, que é a nossa rede. A gente tem um dos maiores números de lojas em todo o Brasil. A gente tem que pensar no custo de aquisição. A gente pode falar no JCB Finance, não sei se você quer dar mais detalhe, mas no caso que é o especialista aqui, né, no Finance. Vou dar um spoiler aqui, então. Tem um episódio somente sobre o JCB Finance. Ah, legal. Então a gente vai contar bastante em detalhes. Com certeza vai ter o nosso especialista falando disso. E a gente tem que falar também no serviço de manutenção especializado, porque a máquina linha pesada ela tem que ter disponibilidade mecânica. O que mais o cliente precisa é disponibilidade mecânica. Não é a máquina estar disponível ali no pátio, ela está disponível e pronta para operar. Então ela tem que estar ali com a manutenção feita, com os filtros trocados, com os eixos e transmissão e motor tudo revisado do jeito que ele precisa para que a máquina seja usada e removida toda a produtividade que ela foi fabricada para ter. Então é isso que o cliente precisa. Ele precisa do pacote de soluções, muito mais do que uma característica técnica específica. Franci, essa linha de pesados, ela atende o setor de construção, de mineração somente, ou tem outros setores que podem ser utilizados, né, a linha de pesados? Carol, a linha de pesados ela é utilizada em todos os segmentos. No agro? Inclusive no agro. Vou te dar um exemplo. Hoje, as escavadeiras, as pás carregadeiras, elas são utilizadas numa quantidade de aplicações e de serviços no agro impressionante. Para dar alguns exemplos aqui, com essas máquinas a gente faz a curva de nível, preparação do solo para plantio, abertura de valas de irrigação, abertura de estradas vicinais, movimentação de insumos, bagaço de cana, fertilizantes. Então, assim, tem uma quantidade enorme de aplicação, inclusive no agro. Mais alguma, Matheus? Eu acho que você falou grande parte delas, né? Além das máquinas pesadas, a gente tem outro portfólio também que ajuda no agro, mas especificamente a máquina pesada a gente tem muita demanda, inclusive compactadores. No Brasil, se a gente pegar Mato Grosso ou Goiás, né, o Mato Grosso do Sul, a gente tem propriedades rurais quilométricas. E não é muito comum fora do Brasil, porque fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, Estados Unidos até que sim, mas na Europa são propriedades pequenas. Então, quando a gente fala, por exemplo, com a nossa origem, os nossos ingleses lá, né, que é onde fica a nossa matriz, que a gente vende rolo compactador para uma propriedade rural, eles não entendem isso. Eles não entendem. Porque fala assim, cara, aqui as propriedades são pequenas, tem um tratorzinho, um lodal, uma retro ali, e a gente vende vários rolos compactadores para o agronegócio, porque as estradas são quilométricas também, dentro de uma propriedade rural.
Então a gente também vende, além da carregadeira e da escavadeira, rolos compactadores dentro do agronegócio. Por isso que é importante, na verdade, é fundamental a gente conhecer profundamente, né, a operação do nosso cliente, tudo que ele precisa para poder oferecer a solução completa. Vocês me falaram aqui de várias oportunidades que tem no país, especialmente em infraestrutura. Todas essas oportunidades vêm alavancando ainda mais o fortalecimento, o crescimento da JCB aqui no Brasil. Ou seja, temos um longo caminho aí pela frente de muitas conquistas que ainda nos esperam, né? Sem dúvida, Carol. A JCB ela tem um plano ambicioso, um planejamento estratégico de dobrar de tamanho nos próximos 5 anos. Né? E para isso, a gente conta não só com um portfólio cada vez mais completo, mas uma entrega de solução para o cliente final, né? Como o Etelson falou, desde a especificação do equipamento até o acompanhamento durante toda a vida útil e até a substituição do equipamento. Né? A gente acredita fortemente que aquela máquina que foi acompanhada pelo nosso distribuidor durante toda a vida útil, né? Com as manutenções preventivas e corretivas, ela tem um maior valor de revenda no final. Né? Então, isso traz um melhor custo de propriedade e operação, que o Etelson bem explicou. Né? O custo de propriedade e operação ele vai desde o momento da aquisição do equipamento, passando durante toda a vida útil e a substituição. Né? Porque o nosso cliente, assim como a JCB, né, ele quer a sustentabilidade do seu negócio. Claro. Né? Ele não vai parar as suas atividades, ele vai substituir os equipamentos, renovar a sua frota, né, e seguir prestando serviço, assim como a JCB. Né? E assim a gente quer que seja com os nossos clientes também, né? Sustentabilidade dos seus negócios. E além disso, né, além da gente investir em rede, a gente investir em fábrica, a gente investe muito em novos desenvolvimentos. Né? A gente, ao longo desse ano 2025, a gente já fez grandes evoluções em novos desenvolvimentos, que o ano que vem tem bastante novidade. Tem spoiler? Eu não posso falar, mas tem novidade. Mas isso já é um spoiler, Etelson. Você me falar que tem novidade no ano que vem, que bom. Carol, o nosso cliente que acompanhar os próximos episódios do Além da Máquina certamente vai ficar sabendo de tudo que acontece no mundo do JCB. E ainda, Carlos, tem terceira temporada que a gente já está pensando, então vou deixar anotado que tem novidade aqui. A gente vai conversar muito mais. Obrigada de novo pela presença, participação de vocês. É sempre uma delícia bater papo com vocês. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol. Muito bom. Tem muito mais conversa boa vindo por aqui. Se você perdeu algum episódio, não tem problema, porque todos dessa temporada e dessa anterior e da temporada anterior estão disponíveis no Spotify, no YouTube, no Instagram e também no LinkedIn. Eu vou ficando por aqui, mas em poucos dias eu volto com mais bate-papo. Tchau, tchau!